A Mônica está obtendo informações de bastidores, de coxia, a respeito da preocupação, né? Para onde vai esse 7 de setembro, um momento tão delicado que a gente está vivendo. Ô, Mônica, como é que está a expectativa aí dos ministros do STF, enfim, das autoridades envolvidas diretamente nos eventos de hoje? Bom dia. Olá, Megali, bom dia a todos. Megali, apesar da tensão do dia e da expectativa em relação ao discurso que o presidente Jair Bolsonaro deve fazer no Rio de Janeiro, na festividade de 7 de setembro, a situação é considerada até agora relativamente tranquila, Megali, e sob controle por ministros do Supremo Tribunal Federal com quem eu conversei. Eles que são, né, desde antes da posse do presidente, em 2019, os principais alvos, né, de Bolsonaro e do bolsonarismo, pelo poder que eles têm de barrar muitos dos projetos e teses e iniciativas do governo consideradas inconstitucionais. Em primeiro lugar, Megali, há uma comparação com o ano passado. A essa altura, né, entre 6 e 7 de setembro do ano passado, milhares de pessoas já tinham tomado um dos lados da esplanada dos ministérios, em um trecho, né, que ficou tomado também por caminhões que atravessaram um bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal. Era uma afronta total à ordem, né? E pior que isso, o próprio filho do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, tinha ido visitar a esplanada e incentivar manifestantes que estavam lá. Né? Eu me recordo da tensão, e estava me recordando ontem com magistrados com quem eu conversei, a tensão enorme, né, entre eles, e a dificuldade que eles tinham naquele momento, tiveram naquele momento, inclusive de encontrar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para conversar com ele, para que a situação pudesse voltar ao controle, né? Em determinado momento, realmente parecia que ela tinha saído do controle, que a PM não ia conseguir segurar os manifestantes, e nada parecido com isso se viu até agora, pelo menos. Ao contrário, o governador está sendo firme aí, dizendo que não vai permitir caminhões na esplanada, tá se manifestando, está a postos, vamos dizer assim. Em segundo lugar, Megali, não há hoje o temor que havia no ano passado de que o país despencasse no abismo, né, de um golpe militar. Depois da Carta da Democracia, assinada por empresários, banqueiros, advogados, profissionais liberais de inúmeras áreas, trabalhadores, centrais sindicais, 1 milhão de assinatura, né, depois de manifestações de países poderosos, né, pela democracia brasileira, ficou claro que um golpe ou um autogolpe não terá apoio suficiente para se manter. Então, portanto, esse risco está, pelo menos neste momento, afastado. Então, são todas comparações que levam a uma situação um pouco mais controlada. Resta a possibilidade de um ataque virulento de Jair Bolsonaro ao judiciário, hoje no Palanque, no Rio de Janeiro, mas dificilmente ele seria pior, né, que o do ano passado, quando o presidente chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que ele deveria pedir para sair. O presidente Bolsonaro está em campanha, está em desvantagem eleitoral, uma desvantagem que não está cedendo com os programas eleitorais, está sendo aconselhado a maneirar o discurso para ampliar o seu eleitorado. Então vamos ver como que vai ser o comportamento do presidente, né, nesse dia aqui. Então os ministros estão em alerta, a segurança está reforçada, mas a expectativa eu diria, que o 7 de setembro desse ano seja menos ruim, vamos dizer assim, do ponto de vista de confronto entre bolsonarismo e judiciário do que o 7 de setembro do ano passado. Então, não que não haja tensão, há tensão, como eu disse, há segurança reforçada, há muita tensão, prestando atenção também em cada palavra, em cada gesto do presidente, mas, por enquanto, a expectativa é de que seja, como eu disse, menos ruim. O tempo vai dizer, ele é curto, o dia passa logo mais nós saberemos. Ontem, conversando também com um integrante de uma das campanhas de oposição ao Bolsonaro, ele chegou a me dizer que acha que essa montanha anunciada, né, de manifestações gigantescas hoje, pode parir um rato, ou seja, se sempre em comparação com o que aconteceu no ano passado, Megali. No 7 de setembro de 2021, o presidente enxergava no horizonte alguma possibilidade de apoio para uma ruptura institucional. E não se engane, é disso que se trata, né? O discurso de Bolsonaro embute a todo tempo um desrespeito às instituições, um desrespeito a um eventual resultado negativo na eleição e, portanto, sim, uma ruptura institucional, chame como quiser, pode chamar de golpe se quiser também. Aliás, no escurinho do WhatsApp, os empresários amigos usam exatamente essa palavra
que o presidente não usa, mas é disso que se trata. 2022 é muito diferente, Mônica. Talvez desde a Carta pela Democracia, o sistema de freios e contrapesos passou a funcionar e ficou muito claro que o Brasil não será submetido ao golpe, pelo menos não um bem-sucedido. Por outro lado, o presidente está pressionado pela iminência de uma derrota eleitoral, quem sabe no primeiro turno, de ter que responder à justiça pelos seus atos como presidente, pelos seus inúmeros crimes cometidos durante os 3 anos e meio em que esteve à presidência. Então, um Bolsonaro acuado em seu estado bruto, né? Veja que ele voltou a dar respostas malcriadas a jornalistas, a dizer palavrões, a xingar ministros do STF. É absolutamente imprevisível, mas aí eu tomo emprestado o raciocínio do Hélio Schwartzman na sua coluna de hoje na Folha de São Paulo, em que ele escreve: o que joga a favor das instituições é uma outra característica psicológica do capitão reformado. Jair Bolsonaro nunca se notabilizou pela valentia e nem pela confiança. Não acredito, portanto, que tenha um plano detalhado de tomada do poder. Para elaborar ele teria de ter se exposto diante de potenciais apoiadores, o que envolve riscos que ele prefere evitar. Portanto, aguardemos aí como serão, né, os discursos de Bolsonaro. Ele deve falar pelo menos 3 vezes hoje no Rio de Janeiro, em Brasília e de forma remota em São Paulo.